Capiros do meu Brasil, eu sou desse Rebeca e antes de eu falar o que eu vou falar, eu gostaria de pedir para que vocês curtissem o vídeo, comentassem, compartilhassem, seguissem o canal. É o diabo que tá pedindo. E no vídeo de hoje estaremos fazendo aqui mais um Exposed. Eu estou muito feliz que vocês estão adorando esse quadro. Vocês pedem vários nomes e, gente, eu vou fazer todo mundo aí, porque, gente, rende tudo. Eu vejo muita gente pedindo Kennedy Davenport, vou fazer da Kennedy, da Tyra. Gente, vou fazer de todo mundo, literalmente. Mas hoje o Exposed aí é sobre ela, Katia Zamolodchikova. Katerina Petrovna Zamolodchikova. Katia Zamolodchikova, ou simplesmente Katia, é o nome artístico e alter ego de Brian Joseph McCook, que nasceu em Boston, Massachusetts, em 1º de maio de 1982. Além de Katia Zamolodchikova, ela é conhecida por vários outros nomes como Katia, Barbara, Brenda, Russian Whore, Atomic Blend, Stupid Demo e Kate Homophobia. Gata, eu literalmente morro com a Katia. Ela é perfeita, a gente vê isso. A rainha do carisma, gata. Ela é... Nossa, eu posso passar o dia aqui rasgando seda pra ela. Só que ela nem sempre foi desse espírito aí. Ela passou por vários mal bocados e teve uma infância muito parada, como ela mesma falou. Ela disse que em Boston, lá, ela morava ali num subúrbio, que era um subúrbio, tipo, muito conservador, onde a população era totalmente branca, e ela disse que não acontecia literalmente nada. Ela vivia na casa dela, não saía pra lugar nenhum. A única companheira dela era a imaginação dela, que neste momento da vida foi uma ótima companhia. Só que mais tarde, a gente vai falar sobre isso, foi um grande pesadelo na vida dela. Katia fala que durante a infância ela teve esses momentos de solidão, esses momentos de muito nada acontecendo, só que ela sempre teve muito apoio por parte dos pais dela. Ela disse que todo o crescimento com os pais foi sempre de muito apoio. Inclusive, a primeira meio que quase que experiência que ela teve aí foi aos 4 anos, quando ela pediu para o pai meio que assim, aqueles adereços de cheerleader, e ali ela se fantasiou, ela sempre fazia várias performances, ela fazia festas no porão da casa dela, convidava os amiguinhos que sempre estranhavam, porque ela sempre levava algo totalmente atípico assim para um menino, né? Naquela idade ainda mais assim. E esse jeito único aí dela meio que afastava os amiguinhos, porque não acompanhava aquela brincadeira, era tudo muito padronizado. Aí a gente sabe como é. Eu mesmo me identifico bastante com ela, tive muito poucos amigos, mais ou menos por esse mesmo dilema aí. Eu sempre tive essa performatividade assim, totalmente dentro de mim, e ela também. E os meus coleguinhas eram pessoas assim que queriam estar brincando tipo de carrinho, de bola, assim, e eu não queria, ela também não. Então somos quase irmãs, separadas por um Boston, Irecê, Salvador, Bahia. Eu amo os gays são alegria, são criativos, são elegantes, são os reis do mundo, entendeu? Katia disse que a única amiga que ela tinha era a Brenda. E todo mundo, quem diabo é Brenda? E tem esse nome Brenda, inclusive ela também é conhecida como Brenda, tá ali nos AKA dela. E ela fala que Brenda é a voz da cabeça dela, que ali na infância, essa voz da cabeça dela ajudava muito essa solidão que ela tinha, a ela ficar brincando, a ela se divertir, passar totalmente aquele tempo, porque era muito complicado viver ali no subúrbio pra ela, onde nada acontecia. Porém, na adolescência, a Brenda, ela tinha uma outra vertente aí. Dessa vez não era mais alguém que fazia companhia pra ela, era alguém que destruía, tirava toda a confiança dela. Ela disse que sempre quando ela tava ali tentando chegar perto de alguém, seja de um amigo, seja de uma pessoa assim que ela tinha talvez um interesse amoroso, a Brenda sempre meio que gritava na cabeça dela, "You're not good enough". Inclusive essa frase aí, "You're not good enough", ela sempre repete aí, tem até aquele meme, esse aí, ó. E é meio que essa voz ficava sempre gritando na cabeça dela em todas as coisas que ela pensava em fazer. Não era fácil, mas ela disse que conseguia seguir. Muitas vezes ela pedia pra essa voz calar e essa voz calava. Só que às vezes, quando as coisas estavam entrando no trilho, essa voz voltava a gritar na cabeça dela e ela perdia tudo. Eram momentos muito difíceis, essa relação que ela tinha com essa voz interna aí na cabeça dela, chamada Brenda. No ano de 2000, a Katia, ela graduou, concluiu todos os estudos dela, mas ela não se sentia à vontade naquele espaço acadêmico
E ela abandonou tudo aquilo e procurou uma escola de artes e foi meio que onde ela se encontrou. Ela fala também que ela sempre teve uma aproximação muito forte de ginastas olímpicas e toda essa performance com fitas e tal. Foi algo que sempre mexeu a cabeça dela e foi a partir daí que a cultura russa entrou na vida dela, sabe? A Katya, ela sempre foi muito apaixonada pelos esportes acrobáticos, ginástica olímpica, e isso foi o que abriu a cabeça dela para ela conhecer mais a cultura russa, já que as grandes atletas aí que faziam acrobacias, que faziam ginástica olímpica, eram atletas russas. E ela era muito louca por essas pessoas. É tanto que as maiores atletas foram quem originaram aí o nome da Katya Zawodkova. Tipo, Yekaterina Lobasnyuk, But the second time I have control the match. Eugênia Petrovna Kuznetsova e Helena Zamaldikova. Então, gente, tava muito enraizado aí essa paixão que a Katya tinha. E isso foi muito forte na cabeça dela, todas as referências, até que chegou o fatídico ano de 2006, o grande debut de Katya em uma boate sendo drag. E o nome dela não era Katya, Don't Call Me Katya. O nome de Katya era Matishka. E foi esse aí o grande nome que ela usou para fazer o seu grande debut na Jacques Cabaret. Que era um espaço muito bacana. Ela performou por vários anos ali na Jacques Cabaret. Ela disse que o público era muito receptivo com ela, porque ela mostrava outras habilidades além apenas do lip sync. Ela fazia os espacates, ela fazia as piruetas, e ela disse que se realizava horrores com isso. É tanto que a gente vai ver as performances até hoje. Ela é muito conhecida por essa elasticidade. E isso aí tem um nome e endereço, que é exatamente as atletas que a gente falou lá, que não influenciou apenas no nome dela, mas na performatividade dela também. E foi aí na grande noite que Katya se encontrou. Ela achava a noite incrível e tudo que a noite disponibilizava pra ela, sabe? Além da performatividade, ela finalmente começou a conhecer pessoas que tinham interesses muito em comum com ela. Então ela tava muito extasiada, ela estava muito feliz, porém, isso abriu uma grande porta para ela de umas coisas indesejáveis chamadas drogas. Um mundo que meio que destruiu muito a Katya, é um fantasma que amedrontou ela até recentemente. Ela teve uma pausa na carreira dela, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é chamado as drogas. As drogas veio muito forte na vida dela, ela canalizou de uma forma em que ela não conseguiu segurar, ela literalmente conheceu o fim do poço. Ela meio que tomava tudo, além das drogas tão conhecidas, aqueles nomes pesados que eu não vou estar repetindo. Katya também, ela chegou a usar pré-treino de esporte, porque ela tava querendo sempre estar acordada para acompanhar toda a noite. Ela tava tipo muito viciada na noite, sabe? Ela não parava mais em casa, a vida dela é estar na rua. E ela não dormia nunca, e aquilo meio que destruiu muito a vida dela. Ela não conseguia mais ter emprego, ela não conseguia mais fixar em nada. A vida dela virou um pesadelo. A situação foi tão grave que ela precisou retornar para a casa dos pais, e esse precisou não foi de uma forma totalmente amigável. Ela foi meio que levada para lá à força para ficar lá, para tentar se recuperar. Infelizmente não conseguiu, a cabeça dela estava muito esgotada, todas essas drogas tinham feito coisas na cabeça dela que já estava quase que irreversível, sabe? E foi então que foi preciso ela se internar, e foi através dessa internação aí que ela conseguiu encontrar um pouco mais de equilíbrio, porque ela foi totalmente tratada, ela teve profissionais cuidando da vida dela. Um ano após esse internamento e ela estar sóbria, foi quando ela teve a grande oportunidade da vida dela, que foi participar do RuPaul's Drag Race. The winner of RuPaul's Drag Race, America's next drag superstar, is Katya. A Katya participou da 7ª temporada. A gente sabe que a 7ª temporada é super conhecida como a pior temporada de todos os tempos aí. E ela já falou algumas vezes sobre esse estigma aí que leva a 7ª temporada a ser a pior temporada. Ela disse que é uma temporada totalmente problemática no sentido de mau aproveitamento das queens. E eu honestamente concordo, sabe? A gente olha ali, temos muitas queens talentosas, como a própria Trixie, como a Katya, como a Miss Fame, a Violet, a Ginger. Todas as queens, elas meio que tiveram até uma carreira após isso, sabe? Porque elas são realmente talentosas. O problema foi uma temporada onde usou muitas queens que eram conhecidas por fashion looks, em desafios totalmente de atuação, em desafios totalmente armados. Ela disse que não se sentia nada à vontade, porque os desafios eram coisas muito loucas.
As próprias queens, elas não entendiam muito, isso causava meio que uma confusão mental delas, sabe? Que elas não conseguiam render. Elas tinham também ali meio que a responsabilidade de manter o nível que foi a 6ª e a 5ª temporada também, que foi grande êxito e tal. Só que a produção estava colocando muita coisa em cima dessa temporada pra fazer um novo level do RuPaul's Drag Race. E a Katya disse que o pesadelo não foi apenas nos desafios, mas também a forma como a produção abordava elas e instigava que elas tivessem brigas, que elas tivessem desentendimento. Ela disse que quando assistiu, ela meio que não entendia nada do que estava passando ali, porque não batia com a realidade. Ela falou que chegava a recortar cenas de um dia e emendava com cenas de outro dia para criar aí uma situação totalmente nada a ver. E ela fala que isso foi um pesadelo, porque ela não entendia o que é que estava acontecendo ali. Ela disse que ficou muito tempo sem querer estar usando o nome dela próximo ao programa, porque ela falou que não sabia o que é que podia estar acontecendo ali, o que é que eles podiam estar usando a imagem dela, a imagem das outras queens. Mas ela fala que apesar de todos esses problemas aí, toda essa confusão em relação à produtora do programa, tudo isso, ela fala que teve muitos bônus também, sabe? Apesar desses ônus, aí teve muitos bônus. A relação dela com muitas queens, inclusive com a Trixie Mattel, que se tornou amiga dela pra vida, né, aí. E ela falou também a forma como os fãs abraçaram ela. Ela disse que a vida dela mudou muito, a confiança, a forma como ela via tudo. Ela disse que drag, por exemplo, nunca foi tipo a prioridade, apesar de ela viver muito. Só explicando que ela inclusive colocou esse contexto de que apesar de não ser prioridade, é muito importante. Ela fala que uma grande prioridade na vida dela, por exemplo, é o estudo de línguas. Ela é uma poliglota, ela fala russo de verdade, não é só aquelas maluquices dela não, na personagem. Ela fala russo, ela fala francês. Ela fala uma infinidade de idiomas. Pennsylvania. Any particular city, region, town, village? Я была для кого-то яркой звездой и дарила серебряный свет. Это было главным делом. Beijo para as travestis. Tanto que quando ela veio pro Brasil, ela teve uma facilidade de pegar. Tem vários vídeos dela falando piranha, não sei o que, não sei o que. Porque ela gosta muito de todo esse estudo aí com línguas. E ela fala que essa é realmente a prioridade dela, mas ela é muito feliz sendo drag. É um caminho que levou pra ela para um mundo de aceitação. E ela fala que em 2015, que foi o ano de exibição da Season 7, foi o ano que abriu a porta pra vida dela. Ela teve estabilidade financeira, ela viu as portas se abrindo e ela tava, tipo, muito feliz, apesar do trauma ali com a produção. Só que esse trauma dela em relação aí à Season 7 não foi o suficiente pra ela não topar estar participando do All Stars 2. E foi meio que quase que emendado, ela aceitou, topou. Só que ela falou que a visão dela para tudo estava totalmente diferente. É tanto que ela não se divertiu na Season 7, mas no All Stars ela falou que estava totalmente em casa, tudo muito legal. Inclusive ela conseguia entender mais a malícia das queens. Tem até aquele episódio famoso aí da Alaska oferecendo dinheiro pra ela não ser eliminada. I need to go to the end of this competition. I need to. Party. I'll give you $10,000 if you let me stay. I'll transfer it to you via... E a Katya disse que quando a Alaska chegou pra fazer isso, ela ficou muito chocada, porque ela falou, a Alaska, ela é muito boa, porque ela falou que a Alaska tava tendo um ótimo desempenho em tudo aquilo. E ela não acha que a abordagem de Alaska para ela foi necessariamente para a permanência, mas sim como uma forma de construir uma imagem para as pessoas que estavam fora. Ela disse que olhava para a cara de Alaska, toda aquela atuação, todo aquele choro, e Alaska falando, eu vou dar não sei o que pro seu PayPal, não me elimine, o desespero e tal. Mas era só uma forma de humanizar Alaska e as pessoas conseguirem se identificar cada vez mais com ela. O que não aconteceu, muitas pessoas inclusive até hoje julgam aí essa atitude de Alaska, mas Katya disse que ficou muito chocada, mas não foi nada que tenha surpreendido, e o resultado total dela aí no All Star 2 foi algo que ela aproveitou bastante, foi algo que ela gostou. É tanto que ela nomeia muito esse All Star 2 como a verdadeira participação dela do RuPaul's Drag Race, porque foi exatamente quando ela se sentiu de corpo presente e a alma também, principalmente assistindo e meio que já entendendo toda a logística do programa e qual é a função dela naquele tabuleiro. I'm acting. A Katya também fala aí que ela teve um grande problema com a produção, que foi quando ela idealizou ali um grande produto para vender na DragCon. E ela foi totalmente barrada ali, porque a produção disse que ela só poderia vender o produto
se ela não tivesse participação nos lucros, porque isso estaria inclusive no contrato que ela assinou ali da Season 7, né? Nem do All Stars. Na Season 7 ela assinou um contrato em que tudo que ela produzisse, a UAU poderia autorizar ou não e ainda assim ter o direito da renda do que foi vendido. Ela disse que muitas vezes pensou em desistir de tudo aquilo porque não era justo, só que ela falou que conforme as coisas foi passando, principalmente a oportunidade que o programa também dava a ela, ela falou que não era apenas uma mão de via única, sabe? Ela disse que teve uma sorte aí da UAU gostar dela, da UAU, por exemplo, dar um programa dela com a Trix, da UAU dar um apoio, um suporte em turnês, ela participou das turnês promocionais, então ela meio que entendeu esse tira e deixa, é tanto que hoje ela tem uma fortuna estimada aí 1,5 milhão, sabe? Ela é uma das queens mais ricas que já passou pelo programa. E ela acredita isso, claro, ao RuPaul's Drag Race, ela é muito grata. E isso a fez ser uma pessoa esperta, saber como é que funciona a indústria. A vida estava maravilhosa, tudo acontecendo de forma positiva, porém em 2018 a Brenda voltou a atazanar ali a cabeça dela, falando que you're not good enough, novamente, aquela coisa toda. E ela meio que caiu em um poço sem fundo de novo. Ela foi nas redes sociais. Ela se afastou por um ano inteiro aí de toda a mídia, ninguém sabia muito dela. Ela postava meio que apenas o que ela queria, nada dizia nada. Só que hoje ela fala que inclusive os fãs foram totalmente respeitosos com esse tempo dela. Ela disse que não sentiu a privacidade dela sendo invadida. E ela fala que esse ano de 2008 foi muito importante para o amadurecimento da qual ela se encontra hoje. Que é uma artista que tem prosperado bastante, ela tem essa parceria com a Trix Mattel, que é muito próspera. Ela tá cada vez mais esperta, entendendo como é que funciona o show business. Então, a Katia Zalmatikova é uma pessoa extremamente querida. Todos os países em que ela viaja e os fãs conhecem ela. Diz que ela é uma pessoa muito maravilhosa, é uma pessoa que interage bastante. Inclusive, tem aí uma citação dela que ela odeia meet and greet, porque ela acha que não existe a necessidade de uma pessoa pagar para tirar foto. Ela não consegue entender essa logística. Por que uma pessoa pagar não sei quantos dólares para tirar uma foto comigo, sendo que talvez possa tirar, só que ela entende que não é tão fácil o acesso dessas pessoas até ela, então essas medidas aí são meio que possíveis, até por questão também de logística e tudo isso. Então, mesmo sem entender, ela faz, porque ela acha que é uma forma de deixar a relação dela com os fãs e todo mundo muito mais próximo. Katia é realmente essa pessoa querida, maravilhosa, então esse é mais um exposed aí do que a gente tá falando sobre uma pessoa incrível que não necessariamente se meteu em grandes polêmicas apenas por muitas questões pessoais, mas é ótimo a gente ver, evidenciar e enaltecer uma pessoa tão talentosa, uma pessoa querida como a Katerina Zalmatikova, but your daddy call me Katia. E esse foi o Expose da Katia Zalmatikova. Gente, bora aí mais uma vez colocar os nomes que vocês querem, os mais votados eu vou estar escolhendo, fazendo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês deem um like, que é muito importante. Vai agora, ó, eu tô falando aí, vocês vão agora, pô, dê um like, vão agora comentar, pô, comentam, vão agora, pô, seguir o canal, vão agora, pô. Não sei, me fez feliz. E se vocês quiserem me ajudar como essas belíssimas pessoas aqui do meu lado, que me ajudam, que me apoiam e são membros do canal, clica em tornar-se membro e faça parte desse clã maravilhoso que eu amo de paixão. E nunca se esqueça, dignidade já!